Um outro aspecto do transe é aquele que nós conhecemos dentro da doutrina espírita, transe mediúnico. No livro dos médiuns, no capítulo 19, no livro dos médiuns, papel do médium nas comunicações espíritas, nós vamos encontrar o seguinte: o médium, no momento em que exerce sua faculdade, está em estado perfeitamente normal? A pergunta feita, né? Resposta: está. Algumas vezes num estado de crise mais ou menos pronunciado. É isto que o fatiga e por isso precisa de repouso. Porém, o mais das vezes seu estado não difere sensivelmente do estado normal, sobretudo nos médiuns escreventes. Aí vem a interpretação de quem escreveu o livro, que é o nosso estimado e conhecido Carlos Bacelli, pelo espírito de Odilon Fernandes. Ele diz o seguinte: transe mediúnico. A tendência do transe mediúnico é a de sutilizar-se, ocorrendo de maneira tão natural quanto possível. O desgaste orgânico, pois, tende a se mostrar cada vez mais discreto, a não ser nos médiuns em que haja maior dispêndio de energias cedidas à produção de fenômenos físicos. Nos fenômenos físicos, o dispêndio de energia é maior, né? Ao desgaste físico sucede de natureza psíquica, até que o médium, no intercâmbio com o além, não experimente qualquer declínio em suas forças. Nos médiuns evolvidos, o transe mediúnico é fator de sustentação espiritual e física, de vez que o contato com entidades superiores lhes energiza o perispírito. É uma troca. O médium dá de si e o espírito compensa-o, né? No transe, que diríamos primitivo, o médium mais doa do que recebe, ao passo que no superior, ele mais recebe do que doa. O transe mediúnico, diríamos primitivo, o transe mediúnico é igualmente passível de elevar-se, o que acontece na exata medida em que o médium se esclarece e mobiliza. A obsessão é exemplo de mediunidade, que suga do médium as suas energias vitais. Jesus, um médium divino, dizia que o seu alimento consistia em fazer a vontade do Pai. A mediunidade exercida com equilíbrio é sinônima de saúde e vitalidade. A que se exerce sem responsabilidade é causa de fraqueza e doença. Não há menor necessidade de que o médium em exercício se mostre em estado de excitação psíquica, com repercussões em seus trejeitos físicos. O médium portador desta ou daquela faculdade deve esmerar-se no refinamento de suas possibilidades. Chico Xavier, o maior exemplo e maior expoente da mediunidade com Jesus, entrava e saía do transe com naturalidade. Nele,
o estado de vigília praticamente não se distinguia do estado mediúnico. Para melhor entendimento do que queremos dizer, permitam-nos exemplificar a enorme diferença entre o médium receber os espíritos na sala de estar de seu psiquismo para um diálogo educado e proveitoso, e com eles se reunir no quintal de sua cidadela psíquica. O espiritismo, sendo instrumento de educação do espírito, também o é de educação mediúnica. O médium, por seu estado febrecitante, não é mais médium do que aquele que atua sem evidência exterior do transe. Ao contrário, os médiuns, preferidos pelos espíritos esclarecidos, são os que concentram apenas na transmissão fiel do seu pensamento, eliminando reações que externamente possam causar estranheza a quem os observa. Mesmo no transe psicofônico ou de incorporação, o médium, tanto quanto possível, carece procurar controlar-se, para que os sintomas físicos da entidade comunicante não mascarem as suas reais necessidades, desviando a atenção do médium doutrinador, que preferimos chamar de interlocutor, de vez que de doutrinação não há nenhum de nós que se dispense. Assim, seja concedendo passividade a espíritos em desequilíbrio ou a instrutores que o médium se esforce por agir com naturalidade possível no momento do transe, sendo ele mesmo o primeiro crivo sobre o qual a entidade desencarnada deve se submeter a fim de manifestar-se. Médiuns existem que, na ânsia de chamarem a atenção para si ou para a suposta autenticidade do comunicado que intermediam, se valem do transe mediúnico a que se entregam exagerando sintomas e sinais. Isso é comum. Existem criaturas, nós poderíamos dizer, não primitivas, mas imaturas, médiuns imaturos. Na ânsia de chamarem a atenção para si ou para a suposta autenticidade do comunicado, se valem do transe mediúnico que se entregam exagerando sintomas e sinais. Não precisa. Entende? Não há necessidade. O espírito manifestante, ele vai simplesmente estabelecer a sua idoneidade e a sua luminescência através da mensagem que ele traz através do médium. A fala, a escrita, a orientação. Os espíritos benfeitores, espíritos amigos, espíritos amados, que se preocupam conosco, eles, por sua vez, não exageram na manifestação. Não precisa criar um carnaval imenso em torno da mensagem comunicante, em hipótese alguma. Quanto mais simples, quanto mais singela, mais idônea e importante ela se mostra. É importante que a gente compreenda que há manifestações e manifestações inumeráveis. Entende? Hoje nós nos encontramos mais esclarecidos, mais preparados, mas diante das circunstâncias que nós nos encontramos, tanta necessidade, tanta carestia, tanta, eu diria, a pessoa carente, não é? Quanta carência. Então a pessoa, infelizmente, muitas vezes,
se entrega à ilusão. O espírito ilude a pessoa e a pessoa, por sua vez, cai na teia de uma ilusão. É como se fosse uma aranha, que ela monta a teia estrategicamente, sabendo que naquela teia vai vir uma mariposa, vai vir uma borboleta, vai vir uma mosca. Alguém vai cair ali para que ela possa se aproveitar e se alimentar. Os espíritos obsessores, os irmãozinhos ignorantes, eles, infelizmente, eles aproveitam da nossa incredulidade, da nossa simplicidade. E nisso eles se aplicam profundamente para se alimentarem, para tirarem proveito do momento em que eles estão ali se satisfazendo. A proposta do Cristo deve ser sempre lembrada: vigiai e orai. Analise, observe a procedência da mensagem, vê o teor da mensagem, vê o conteúdo. Muitas vezes é um conteúdo infantil, para não dizer um conteúdo chulo. Voltaremos.